Olá, queridos amigos do Centro Espírita Leonor. É uma grande alegria estarmos juntos novamente, de maneira virtual, né? Para refletirmos um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita. Agradecendo muito pela oportunidade e pela confiança em nós depositada para esta tarefa. Mandando o nosso abraço fraterno a todos os queridos companheiros do Leonor, trabalhadores, frequentadores, saudades, né, de estarmos juntos presencialmente, mas vamos aguardar aí os acontecimentos e as orientações científicas para que possamos tomar as medidas, né, dentro do controle da pandemia e tudo que é preciso fazer para que possamos estar juntos novamente. Vamos então iniciar a nossa reflexão de hoje, rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nos inspire e que possamos todos estar envolvidos nesse momento de alegria e com a inspiração da espiritualidade para a aprendizagem que a doutrina espírita nos traz. Eu vou aqui reduzir um pouquinho só o tamanho da tela, né, para que vocês possam ver um pouquinho o nosso material da nossa apresentação. Já que estamos, né, neste mês de junho, né, celebrando 74 anos de fundação da USE São Paulo, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, nós trazemos aqui algumas reflexões sobre o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, e também da necessidade deste movimento de unificação, como Kardec também nos orienta no Livro dos Médiuns. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que Jesus, quando esteve conosco, nos dá a orientação de que rogaria ao Pai que nos enviasse outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê e não o conhece, mas que estará eternamente convosco, e que vos fará lembrar e restabelecerá o que vos tenho dito. Então, Jesus está nos dizendo que ele enviaria um Consolador, e esse Consolador iria restabelecer o que ele estava dizendo, nos fazer lembrar, o que pressupõe que nós iríamos esquecer, ou que não iríamos compreender exatamente a mensagem de Jesus. Então, ele sabia da nossa dificuldade em manter a pureza do cristianismo, dos seus ensinos, como realmente aconteceu, né? Nós vemos aí a história do cristianismo e quantos problemas nós tivemos em relação a guerras, a ataques, a desentendimentos, né? A conflitos, a discordâncias, a discórdias dentro do cristianismo e a ramificação dele em vários segmentos por causa dessa dificuldade humana de exercitar a humildade, a caridade, o respeito. Ele, sabendo de tudo isso, ele nos promete esse Consolador, que para nós é a doutrina espírita. A doutrina espírita, para nós, é esse Consolador prometido por Jesus, que nos faz lembrar e nos traz a essência do cristianismo. Então, nós dizemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, é o cristianismo na sua essência, sem aquelas interpolações que foram sendo colocadas ao longo do tempo nele. Com todo respeito às demais crenças cristãs, mas nós vemos pouco da essência do cristianismo nelas, e mais as coisas que foram sendo colocadas depois, com a mistura com outras crenças, outras ideias religiosas, como o paganismo dos romanos, dos gregos, né? E outras ideias. E outras interpretações também da mensagem de Jesus, que para nós não correspondem à essência dos seus ensinos. Por isso, o Espiritismo é esse cristianismo redivivo. E lembrando que nós fazemos na casa espírita exatamente o que os primeiros cristãos faziam. A reunião singela e simples, sem pompas, sem cerimonialismos, sem rituais, simples, despojada e com um sentimento de amor e caridade. A leitura das escrituras, que para nós é a leitura dos ensinos da doutrina, o seu comentário e a busca pela sua aplicação no nosso dia a dia. Estudos, né, da doutrina e também o auxílio ao próximo, né? Seja ele encarnado ou desencarnado, seja ele necessitado materialmente ou espiritualmente. Então, atendimento fraterno,
fluidoterapia com os passes, a orientação espiritual, tratamento espiritual, reuniões mediúnicas para os desencarnados que estejam necessitados e também para recebermos o auxílio e a orientação dos mentores espirituais. É exatamente isso que os primeiros cristãos faziam, né? Já que Jesus não deixa nada organizado, instituído, não deixa uma orientação, né, de como seria a prática do cristianismo. É dentro do coração de cada um, já que Jesus pregava em todos os lugares, né, nas ruas, nos montes, né, nos campos, nas casas das pessoas, nas praias, né? Então, todos os lugares possíveis, inclusive no templo, na escadaria do templo, na sinagoga, mas ele não deixa nada instituído. Nós, espíritas, formamos grupos. Kardec fala sobre isso no livro dos Médiuns, né? Os espíritos orientam Kardec à formação de grupos. Grupos que são reuniões de espíritas, de pessoas que tenham essa proposta, né, de seguir a doutrina, para nos organizarmos, né, para trocarmos experiências juntos, para aprendermos juntos, para exercitarmos o espiritismo dentro da casa espírita, porque já exercitamos também no nosso dia a dia, na nossa casa e na casa espírita. E a casa espírita, então, passa a ser um centro de organização e de divulgação da doutrina. Já na época de Kardec, era essa a função da casa espírita. Aqui nós temos, então, uma representação de uma reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita do mundo, fundado por Kardec em Paris, em 1858. Essa representação, ela tem aí várias cenas em uma só, né? Deixa eu pôr aqui no cantinho. Várias cenas em uma só. Então, aqui nós temos em cima os espíritos da codificação, né, representados aí, o São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís, Erasto, Paulo Apóstolo, os espíritos de Franklin, né, aqueles que nós conhecemos dos comentários do Evangelho, as orientações do Livro dos Espíritos. Nós temos Kardec aqui representado à mesa, né, na ponta da mesa, a assistência, ou aquelas pessoas que colaboram, né, nas vibrações, vamos dizer, e Jesus como o Espírito mais puro e perfeito que Deus nos ofereceu como guia e modelo, e o mentor, vamos dizer assim, o grande coordenador, que é o Espírito de verdade da mensagem da codificação. Então, primeiro centro espírita do mundo, fundado por Kardec. E Kardec deixa no livro dos Médiuns, no final, ele deixa uma proposta de regulamento, de regimento, né, ou de estatuto de uma casa espírita. Então, vale a pena também os dirigentes das casas, né, os trabalhadores, olharem, relerem, refletirem sobre esta proposta de Kardec de um regimento, de um estatuto da casa espírita. Claro que a gente vai usar como uma proposta, inclusive em relação à época dele e tudo, né? Mas vale a pena a gente pensar como a seriedade com que Kardec trata a questão, inclusive da participação de novos membros, né? O grande busca pela harmonia, pelo entendimento entre os participantes do grupo, pela fraternidade entre os trabalhadores. Isso também se estende aos outros grupos. Aqui nós vamos ter uma foto, né, onde funcionou a Sociedade Parisiense, na passagem Sainte-Anne, na Rua Sainte-Anne, no centro de Paris. Aqui uma sala, né, dentro dessa, uma espécie de uma galeria, né, em que ele alugava uma sala para o funcionamento da sociedade. Então, nós temos 74 anos de fundação da USE. Por que nós temos a USE, União de Sociedades Espíritas? Porque as casas espíritas precisam estar alinhadas. Como nós falamos, nós formamos grupos, casas espíritas, que têm a mesma função, o mesmo objetivo, né? Que é de trabalhar a doutrina espírita para seus trabalhadores, para seus frequentadores, exercitar tudo aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita. Mas, como nós não temos uma hierarquia religiosa, como tem, por exemplo, a Igreja Católica, tem o Vaticano, né? O Vaticano, ele coordena e comanda todas as igrejas do mundo. Então, qualquer ordem, né? Qualquer organização, a mudança de um bispo, a mudança de um padre, enfim, qualquer coisa referente à igreja,
vem como uma ordem do Vaticano. Nós não temos essa estrutura, não devemos ter essa estrutura. Kardec não dá essa orientação de ter uma central, né? Cada casa é independente. Cada casa funda, né? É fundada essa casa por seus trabalhadores, aqueles que têm interesse em formar uma casa espírita, e elas vão seguindo, ideal seria, né, seguir sempre a proposta de Kardec. Então, não se tem uma central, um Vaticano, né, um poder de ninguém sobre as casas espíritas, a não ser os próprios dirigentes dela, a sua diretoria, seus membros participantes que podem tomar as decisões sobre ela. Então, nós necessitamos, como Kardec orienta no Livro dos Médiuns, a gente vai trazer aqui um trecho do Livro dos Médiuns, nós necessitamos de uma estrutura organizacional que dê suporte às casas espíritas e que unifique, ou seja, que ajude as casas a falarem a mesma linguagem em termos doutrinários, de entendimento da doutrina, né, para não haver desvios, para não haver, vamos dizer assim, divulgações equivocadas, práticas equivocadas na casa espírita, porque se trata da doutrina espírita. Então, aqui nós trazemos um breve resumo do que foi a formação da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então, lá diz, o resultado do recenseamento oficial brasileiro trouxe informações valiosas para o movimento espírita no ano de 1940. Segundo ele, existiam no Brasil 463.400 espíritos em 1940, já descontados os que não tinham coragem de assumir o espiritismo, os católicos indecisos e os que frequentavam outra religião além do centro espírita. Desse total, 155.037 eram do estado de São Paulo, demonstrando a solidez adquirida pela doutrina neste estado. Contudo, apesar dos números favoráveis, o movimento espírita paulista estava pulverizado entre 4 entidades: Federação Espírita do Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, União Federativa Espírita Paulista e a Liga Espírita do Estado de São Paulo, que, ao invés de somar esforços, dividiam e disputavam entre si a condução do movimento no mais importante estado brasileiro. Essa era a situação da organização do meio espírita em 1940, no estado de São Paulo. Entre os problemas detectados na prática espírita de então, destacamos o desvirtuamento da doutrina, disseminação de práticas exóticas, clandestinidade de muitas instituições, infiltrações nas fileiras espíritas de ideologias políticas estranhas ao espiritismo. Tal situação despertou nos militantes espíritas o anseio de unificação, deflagrando o movimento para promover a unificação das sociedades espíritas neste estado e com vistas a reunir as lideranças para discutir os rumos do movimento e a aprovação de projetos que resolvessem a questão de liderança do movimento espírita, do espiritismo paulista. Realizou-se, então, o primeiro Congresso Estadual Espírita entre os dias 1 e 5 de junho de 1947. Então, no dia 5 de junho, que é o último dia do Congresso, houve a fundação oficial da USE, União de Sociedades Espíritas. Então, era como se ela fosse uma organização que tomasse a liderança da unificação do meio espírita no estado de São Paulo. Ao invés das outras, né, essas 4 instituições citadas, a USE passa, então, a organizar o movimento espírita do estado de São Paulo. Com a presença de 550 centros espíritas, representantes das entidades espíritas paulistas e de lideranças espíritas de todo o país, as discussões levaram à criação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, USE, que desde 1947, desde 1949, com a criação do Conselho Federativo Nacional através do Pacto Áureo, que é o nome dado ao acordo celebrado entre a Federação Espírita Brasileira e representantes de várias federações e uniões de âmbito estadual, visando a unificação do movimento espírita a nível nacional. Foi assinado na sede da FEB, então, no Rio de Janeiro, a 5 de outubro de 49. E a USE, então, passou a ser a entidade federativa coordenadora do movimento espírita, coordenadora e representativa do movimento espírita no estado de São Paulo, no Conselho Federativo Nacional, junto à FEB e às federativas de outros estados. Por quê?
porque, na verdade, a FEB é uma organização que cedia ao Conselho Federativo Nacional. E o Conselho Federativo Nacional é a reunião de todas as federativas estaduais. A USE é a representante no do estado de São Paulo no Conselho Federativo Nacional. E ela é a responsável pela organização e unificação no meio espírita no estado de São Paulo. E aí nós temos a USE estadual e temos as USEs regionais, né? Temos as USEs regionais de cada USE regional Sorocaba, USE intermunicipal Sorocaba, por exemplo, e assim vai, né? Nas distritais em São Paulo e nas regionais e municipais. Isso é uma subdivisão, vamos dizer, para que possa funcionar melhor. E qual é a função da USE, como das federativas nos outros estados? É dar sustentação, dar apoio logístico, apoio com material de estudo, treinamentos, preparar os trabalhadores das casas espíritas que aceitem, que queiram esse apoio, né? As casas são livres, elas também organizam os seus eventos, seus treinamentos, seus congressos, seus encontros, seus trabalhos, né? Mas a USE funciona como um apoio e também de unificação. Então, existem eventos que são feitos em conjunto com as casas espíritas, através da USE, para que esses eventos possam funcionar como um encontro e troca de ideias e de experiências. A USE, as USEs em geral, têm seus departamentos também, departamento de mocidade, departamento de infância, departamento de assistência social ou de trabalho beneficente, departamento de mediunidade, de estudos, né? Tem vários departamentos, inclusive jurídico, para apoiar as casas, que funcionam como um apoio para essas tarefas na casa espírita. O Leonor, nós sabemos muito bem, desde sempre, ele colabora muito com a USE, com várias pessoas, vários trabalhadores do Leonor na USE, inclusive Mocidade, né? Tem uma história muito bonita do Leonor com as mocidades em Sorocaba e também nas direções da USE. Então, nossa gratidão aí a tantos trabalhadores, né, de tantas épocas que colaboraram com a USE. Eu tive a oportunidade de colaborar com a USE em alguns momentos, na direção da USE, no departamento de mocidade da USE, e hoje no departamento de comunicação da USE. Então, para nós é uma grande alegria estarmos juntos, né, nesse trabalho que desenvolvemos. E estar nas casas espíritas, trocando essa experiência e vivenciando o trabalho das casas é muito gratificante. A gente vê quanto as casas progridem, quanto as casas são empenhadas nesse trabalho de divulgação. Aqui nós trazemos deixa eu só tirar esse livro dos médiuns da frente que eu não tirei. Aqui nós temos, do livro dos médiuns de Kardec, nós temos uma fala importante, né? Que é a fala dos grupos. Kardec vai orientar os grupos. Isso está no capítulo 29, item 334. Sobre esse encontro, essa unificação. Ele diz: os grupos correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, veja, os grupos correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações. Então, eles vão formando uma grande família espírita. E também, em outro momento, os espíritos dizem que o isolamento é prejudicial ao médium e à casa, porque o isolamento facilita muito a obsessão. Quando o médium está em isolamento, ele não participa de nenhuma atividade na casa, ou mesmo faz sua atividade mediúnica isolada, ele está muito vulnerável a influências espirituais negativas, obsessões, né? Porque ele não tem esse suporte. Então, o médium precisa atuar pela casa espírita. E a casa espírita não pode se isolar também, porque se isolando ela fica mais vulnerável a essas influências de processos obsessivos. E acaba por se desvirtuar, né? Se você não tem uma orientação, se você não tem uma unificação. Então, está aí essa organização, essa orientação de Kardec para as casas espíritas se visitarem
permutando observações, trocando experiências, o que hoje está concretizado pela USE e pelas federativas estaduais e FEB, Federação Espírita Brasileira, né, com o Conselho Federativo Nacional, de forma organizada. E quantos materiais, quantos treinamentos, quantos congressos, né, a USE tem aí a TV USE pelo YouTube, tem o Jornal Dirigente Espírita, tem um trabalho grande, né, grandioso, no movimento espírita do Estado de São Paulo, com grandes tarefas realizadas, grande apoio às casas espíritas. Isso é fundamental para mantermos esse processo de fidelidade doutrinária da casa espírita a Kardec. Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que toda religião que não melhorar o homem não atinge sua finalidade. Então, a doutrina espírita tem por finalidade melhorar o homem. A religião, a função da religião é melhorar o homem. Então, a doutrina espírita tem essa função. Melhorar em que sentido? Melhorar no sentido econômico? Melhorar no sentido intelectual? Melhorar no sentido, sei lá, financeiro? Não. Melhorar no sentido moral. É claro que cada um de nós tem as nossas dificuldades e vamos, por vezes, recorrer ao auxílio da casa espírita, inclusive nas nossas dificuldades materiais. Vamos, né? Se for necessário, nós recorremos à casa espírita, assim como nós ajudamos tantas famílias necessitadas com o alimento, por exemplo, né? Até encaminhamento para trabalho e outros auxílios que nós damos para as famílias. Mas esse é um objetivo importante, mas o fundamental objetivo da doutrina é melhorar o homem moralmente. E como é que se melhora moralmente? Com o exercício do amor e da caridade, com o exercício da tolerância e do respeito. Isso está implícito na casa espírita e também na USE, porque a USE é uma união de casas espíritas. Nós sabemos que há divergências, né? É natural que haja divergências entre grupos e dentro dos grupos. Por quê? Porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma opinião, né? E a gente precisa respeitar isso. Mas o amor pela doutrina e pela necessidade de mantermos a pureza doutrinária nos faz entrar no entendimento. Então, a casa espírita pode ter divergências? Pode, mas ela entra em entendimento quando há esse amor e caridade. Kardec fala disso no Livro dos Médiuns, né? Das dificuldades dos grupos. E sempre que há a presença da busca pela fidelidade doutrinária, amor, exercício do amor e caridade, se entra no entendimento. E aí, não é a minha opinião que vai prevalecer, porque eu sou mais importante, porque eu acho isso e acho aquilo, o desejo de colaborar com a casa. Emmanuel tem um livro chamado Educandário de Luz, que é maravilhoso para grupos, para trabalhadores, né, que tem muitos ensinamentos importantes para os trabalhadores das casas. Educandário de Luz. E a USE é a mesma coisa. Então, se a USE é uma reunião das casas, é provável que vai haver dificuldades, porque cada casa ou cada representante da casa vai ter a sua opinião, vai ter o seu pensamento, é natural, e não se vai, de forma alguma, descaracterizar a casa, né, naquilo que ela faz, no seu perfil, né, no seu público, as pessoas que atuam na região da cidade em que ela atua, e também no seu perfil mais, talvez, direcionado para um lado do que para outro. Isso é natural, mais na questão mediúnica, mais na questão da educação, do estudo, mais na questão da beneficência, do auxílio beneficente, e assim por diante. Mas, dentro desse respeito e da proposta de cada casa, sim, e chega a esse entendimento baseado no amor e caridade que nós encontramos na doutrina. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, ela diz que é preciso espiritizar as tarefas na casa espírita. Que na casa espírita os objetivos estejam de acordo com a doutrina espírita. É claro, né? Se é a casa espírita, a proposta da casa espírita tem que seguir os objetivos da doutrina espírita. Né? Então, os propósitos e os fundamentos da doutrina espírita. E como é que a gente faz isso? Trocando experiências, trabalhando em conjunto. Veja que Jesus mandava sempre os apóstolos em duplas, porque eles não iam sozinhos. Já era e às vezes ele ia em três, né? Em alguns momentos, Jesus está com mais 3 apóstolos, 2 ou 3, ou vários.
não iam sozinhos, porque um sustentava o outro, um apoiava o outro. Esse exemplo vale para nós, estarmos juntos, estarmos ligados pelo pensamento, observando e aprendendo um com o outro. Então, é isto, esse espiritizar, que nós aprendemos com esse movimento de unificação. Lembrando Bezerra de Menezes, inclusive, que foi um dos grandes trabalhadores pela unificação espírita, né? Convidando os espíritas a se unificarem, quando ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, também no Rio de Janeiro. Qualificar, dotar de condições, recursos, preparo para exercer com êxito uma função, realizar bem um serviço. Então, qualificar. Não é porque somos voluntários, não remunerados, que trabalhamos nas horas que temos vagas, que vamos fazer de qualquer jeito o trabalho, ou que não vamos fazer. Vamos fazer com qualidade. Por isso nós precisamos nos qualificar. Inclusive com treinamentos, preparos, né, cursos que as casas e a USE oferecem para as diversas tarefas, monitores de estudos doutrinários, monitores de evangelização e mocidade, dialogador de reunião mediúnica, dirigentes, né? Enfim, as mais diversas tarefas, passe, fluidoterapeuta, as mais diversas tarefas, nós temos treinamentos, porque nós vamos aprender a fazer aquilo, né? Com qualidade, responsabilidade, compromisso, com disciplina de horário, disciplina na organização, na estrutura do trabalho, né? Isso é dar qualidade, porque as pessoas buscam e merecem essa qualidade da casa espírita. É a doutrina que nós estamos exemplificando, né? Então nós precisamos ter essa qualidade na visão do trabalho e a harmonização da casa com seus trabalhadores e também até mesmo fisicamente, né? Um conforto mínimo para os seus frequentadores, uma harmonia visual da casa e tudo mais. E humanizar, que cada tarefa seja realizada dando-se atenção sempre ao aspecto humano e não de modo rotineiro e insensível. Então, humanizar é trabalhar o espírito encarnado que somos, né? Como seres humanos necessitados de compreensão, tolerância, respeito, amor e fraternidade. Então, espiritizar, qualificar e humanizar. E essa é a proposta de Joana de Ângeles para as tarefas da Casa Espírita. E, para finalizar, Emmanuel, no livro Opinião Espírita, nos diz, deixa eu passar para cá agora, aqui, Emmanuel nos diz que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Jesus é a porta, o Evangelho de Jesus é a porta que conduz ao caminho, à verdade e à vida. Essa porta, ela tem uma chave, que para nós é a doutrina espírita, porque precisamos de auxílio para entender Jesus. E só vamos vivenciar Jesus e seu Evangelho se entendermos. Então, nós precisamos entender. E é isso, essa é a proposta da doutrina espírita, nós entendermos a mensagem de Jesus para vivenciá-la. E como que entendemos? Precisamos de auxílio. Esse auxílio é a doutrina espírita. É a codificação, as obras complementares, especialmente Emmanuel, Joana de Ângeles, Herculano Pires, né? Richard Simonetti, Hermínio Miranda, Ivone Pereira, que são autores consagrados, que nos auxiliam nessa compreensão da doutrina para vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Kardec está, claro, na codificação, mas também nós precisamos de auxílio para entender a codificação. E esse auxílio nós fazemos nos grupos espíritas. Os grupos espíritas, trabalhando em conjunto, com pessoas mais preparadas, pessoas que tenham essa comunicação, essa facilidade de entendimento, não que sejam donos da verdade, né? Mas que possam nos auxiliar a entender a codificação. E aí vem o papel da casa espírita e do movimento de unificação. Conversarmos uma mesma língua, falarmos uma mesma língua em termos doutrinários, para podermos bem divulgar e estudar a doutrina para vivenciar o Evangelho de Jesus e modificar-nos moralmente, que é nos tornarmos pessoas melhores, que é o objetivo da religião. Então, aí fica a nossa mensagem de
vamos dizer assim, de gratidão à USE, né, a seus trabalhadores, a seus dirigentes e às casas espíritas que podem estar juntos trabalhando e levando a doutrina espírita, o movimento espírita com essa qualidade que nós temos. Agradecendo também aos companheiros do Leonor por essa oportunidade, deste encontro, pela confiança em nós depositada, e rogando sempre a Jesus que nos ampare e nos sustente sempre. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Obrigado pela sua atenção e pela paciência. Um abraço a todos. Tchau, tchau.